Olá, bem-vindo ao nosso encontro do Ceifeiro de Cristo. O Ceifeiro de Cristo é um curso de evangelismo pessoal. E hoje nós queremos falar sobre a oração. Não aquela oração decorada que nós aprendemos, não é? Ave Maria, Santa Maria, o Pai Nosso. Mas sim os princípios da oração. Como fazer uma oração para ela ser respondida. Mas antes nós queremos fazer uma oração com você, que está aí do outro lado. Eu quero orar também com você, tá bom? Vamos orar? Querido e soberano Pai, em cuja presença nós nos encontramos neste momento, invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Dá-nos graça e direção do Senhor na ministração da Tua palavra. Nós possamos estar aprendendo do Senhor como devemos orar, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção, assim nós te oramos, desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós queremos começar hoje, aqui na nossa revista, nós temos aqui a revista desse estudo do Ceifeiro de Cristo. São 13 lições. E essa lição é de número 6, que nós vamos começar hoje, no item 2 dessa lição. O item 2 diz assim: o que eu devo fazer quando as minhas orações não são respondidas? Há muitas vezes nós pedimos, né? E não recebemos nada, ficamos até preocupados. Será que Deus não está me ouvindo? O que está acontecendo? O que eu devo fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer uma retrospectiva na nossa vida. Às vezes eu estou em pecado, eu tenho que olhar o que eu estou pedindo, porque às vezes eu estou fazendo um pedido que não é da vontade de Deus. Está lembrado que Jesus falou? Lá no Pai Nosso, fala, seja feita a tua vontade, não é? E às vezes eu estou pedindo de acordo com a minha vontade e não da vontade de Deus. Então eu tenho que observar isso aí. Muitas vezes não é da vontade de Deus, estou pedindo uma coisa que Deus está sabendo, que eu estou pedindo uma coisa que vai me prejudicar, ou prejudicar outro. Ele não concede. Mas há muitas coisas que eu estou pedindo que não responde também, Deus não atende porque eu estou às vezes em pecado. O pecado é um embaraço na nossa vida. E eu quero ler com você aqui em 1 João, no capítulo... 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o pecado é como se fosse um rato que entra num cano de água, entope o cano e a água não chega lá. Eu tenho que desentupir esse cano, assim também a oração. Eu estou em pecado, e o pecado, a Bíblia fala que ele tampa o nosso rosto de Deus, como está lá em Isaías 59. Então, ele faz uma barreira, um teto, e não deixa a nossa oração subir, nem sair do lugar, por causa do pecado. O que eu tenho que fazer? Como está aqui, devemos confessar. Mas também lá em Provérbios 28, 13, diz que eu devo confessar esse pecado, mas também deixar. Há muitas pessoas que confessam o pecado hoje, amanhã está do mesmo jeito. Eu vou beber só esse golinho, nunca mais vou beber mais nada de cachaça, não é? Mas amanhã está lá no bar de novo bebendo. Eu vou fumar só esse cigarro, não vou fumar mais. Amanhã já está com a carteira de cigarro fumando. Então, quando você confessa, também tem que deixar. Aqui em Provérbios 28, diz que é aqueles que confessam e deixa, alcança a misericórdia. Então, eu tenho que confessar e deixar para alcançar a bênção de Deus. Amém?
Então, o que eu devo ainda fazer quando as minhas orações não são respondidas? De acordo com 2 Crônicas 7,14. Vamos ver lá o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vira aí, o pecado está sempre atrapalhando as nossas orações, está vendo? E é Deus que está falando aqui. Então, o que eu devo fazer quando as minhas orações não são respondidas de acordo com 2 Crônicas 7,14? Então, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui, como está aqui na palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está falando com os cristãos. Nós estamos falando com Deus todo dia. A primeira coisa é se humilhar, porque a arrogância, né? A arrogância, a presunção, a soberba, o orgulho, a vaidade, isso muitas vezes nos atrapalha nas nossas orações, atrapalha as nossas orações. Então, a primeira coisa que temos que fazer é ser humilde, se humilhar, reconhecer que eu sou culpado. Eu sou culpado, eu fiz alguma coisa errada diante de Deus e do meu próximo. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que ser mais humilde. A Bíblia já fala que os humildes herdarão o reino de Deus. Há muitas pessoas que é muito soberbo, orgulhoso, presunçoso, e Deus não atende. Então a Bíblia fala aqui que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos humilhar. A segunda coisa, orar. Eu reconheci meu erro, pedi perdão, me humilhei diante de Deus, inclusive daquelas pessoas que eu errei, eu devo pedir perdão. Humilhar diante dessa pessoa, pedir perdão. E eu vou orar para Deus. Então a segunda coisa é orar. A terceira coisa é buscar a presença de Deus. Buscar a presença dele. Eu lembro de almoçar, de jantar, tomar café, dormir, mas não lembro de Deus. Eu faço todas essas coisas pensando que eu estou fazendo de mim mesmo. Mas é Deus, tudo depende de Deus. O próprio Cristo falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15, e o verso 5. Então nós dependemos 24 horas da presença de Deus na nossa vida. O meu respirar, o meu mover, o meu pensar, o meu agir, tudo vem de Deus. Eu não dou conta de fazer nada sem Deus. Você também não dá, ninguém dá conta de fazer nada se Deus não estiver presente. Então eu tenho que buscar Deus enquanto, a Bíblia fala inclusive, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Eu tenho que procurar Deus na minha vida. Eu estou distanciado dele. E a última coisa é converter dos maus caminhos. Então a Bíblia fala que quando nós praticamos essas 4 coisas que você viu aí, humilhar, orar, buscar a presença de Deus e converter desse mal que eu ando praticando, as coisas que eu ando fazendo, né? Então o que acontece? Ele está falando aqui, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então Deus está presente, Deus está ouvindo a nossa oração. Só que o pecado não deixa a oração subir. Então ele diz que se nós confessar esses pecados, nós humilhar, confessar, deixar, buscar a presença dele, ele vai ouvir e nos atende. Então é uma das coisas que nós devemos estar observando quando as nossas orações não são ouvidas. Continuando aqui na nossa revista, nós já fizemos o número 1 e o número 2, e o item 3 diz assim: conforme Efésios 6, 13 a 17,
relaciona as armas espirituais que devemos usar no nosso cotidiano contra as forças do mal. A oração é uma batalha do bem contra o mal. É uma batalha que nós vamos guerrear com as forças ocultas do mal. E para isso nós precisamos dessas armas espirituais. Elas estão aqui em Efésios, no capítulo de número 6, e o verso 13 em diante diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então nós temos que usar essas armas para quando nós tiver já vencido essas batalhas, tornar inabalável. E diz aqui, quais são essas armas? Aqui estão as armas. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura. A Bíblia fala sobre o capacete da salvação. Eu tenho que tomar posse da minha salvação. Eu tenho que saber que eu estou com Deus, que Deus está comigo, estou salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que usar o Evangelho para poder pregar, para poder batalhar. Jesus defendeu o diabo, foi com a palavra. Então eu tenho que usar também nessas minhas orações, usando também a palavra nessa batalha. O item 4 diz assim: qual a arma que o Senhor Jesus usou para combater o seu inimigo, que era o diabo? Está em Lucas 4, 3 a 12. Então o diabo chegou para Jesus, depois que ele passou lá 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. O diabo apareceu para ele e falou: olha, mostrou um monte de privilégio. Jesus estava com fome. Falou: olha, tá as pedras, essas pedras estão aí. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e você vai comer. E assim ele foi falando com Jesus. Jesus também rebateu ele, respondeu com a palavra. Toda a vida Jesus respondeu o diabo com a palavra. Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele levou Jesus no pináculo, quando ele saltar de lá do pináculo, que os anjos de Deus iam dar ordem ao seu, que Deus ia mandar os anjos para dar ordem a respeito de Jesus, que nem não ia machucar se ele pulasse. Do mesmo jeito, Jesus respondeu para ele, com a palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus combateu todas as artimanhas do diabo com a palavra, e assim nós também devemos fazer, do mesmo jeito. Combater o mal com o bem e o diabo com a palavra de Deus. Você, pessoalmente, com suas forças, ou nós não temos condições, tem que usar como Jesus usou a palavra. Então, Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus. É o item 4. Aliás, o item 5, né? Porque Deus atendeu a oração de Ezequias, conforme 2 Reis 20, de 1 a 6. Então, Ezequias foi um grande rei, um homem destemido, trabalhador, lutador pela causa de Deus. A nação estava contaminada pela idolatria. Ezequias quebrou esses ídolos, destruiu essa idolatria lá da nação.
fez tudo conforme a palavra. Então Deus mandou lá avisar. Ele caiu doente, adoeceu. E Deus mandou um profeta lá. Mandou o profeta Isaías. Vai lá. O profeta chegou e falou com Ezequiel: olha, você coloca a sua casa em ordem, porque o seu tempo findou, você vai morrer. Dessa cama você não vai sair mais dela. Então a Bíblia diz que Ezequias virou para o lado da parede, foi humilhar, chorar, lamentar. Antes do profeta sair lá no portão de saída, Deus mandou ele voltar. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Viram aí? A Bíblia diz que Ezequias se humilhou, lamentou, chorou e falou para Deus que ele tinha feito tudo conforme a palavra. Então Deus, quando você faz as coisas corretas diante de Deus, Deus atende a sua oração e até aumentou os anos de Ezequias. Tá vendo? Deus curou aquele rei, ainda deu mais 15 anos para ele. O item 6 diz assim: começar o dia com oração e leitura bíblica é um bom hábito. Qual o exemplo que o rei Davi, o autor da maioria dos salmos, nos deixou conforme o Salmo 5, 2 e 3, o Salmo 143, verso 8. Então, uma das observações que nós podemos fazer aqui, que Davi deixou para nós, um exemplo muito bom: você levantar de manhã, antes de você fazer qualquer coisa, coloca a sua vida na presença de Deus. Coloca a sua vida na presença de Deus, as suas coisas, o que você vai fazer, a sua família, não é? Também, então isso é de manhã, à noite, à madrugada, orava à madrugada, vigília. Então foi um bom ensinamento, um bom exemplo que Davi deixou para mim e para você. Está escrito nesses salmos para nós colocar em prática. Levantar de manhã, orar, pôr nossa vida diante do Senhor, o que vamos fazer, pedindo a direção dele sobre tudo que nós vamos fazer. Amém? Aqui vamos agora para o item de número 7. Diz assim: conforme Romanos 8, 26, quem é o nosso intercessor diante de Deus? Olha, eu quero falar para você, eu fui católico muitos anos, rezava lá: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Mas aqui a Bíblia diz que o nosso intercessor não é Maria. Está falando aqui que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque diz que nós não sabemos orar como convém. Então Maria é santa, está na glória, respeitamos, amamos Maria, nossa irmã, mas ela não pode fazer nada por nós. Ela morreu, está enterrada, está sepultada, vai ressuscitar na vinda de Jesus. Agora, Jesus é Deus, Ele sabe o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. E Ele falou: olha, eu vou para a casa do Pai, mas eu vou rogar ao Pai para Ele mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai ensinar a vocês tudo o que eu tenho falado. E enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que é o nosso intercessor. Então você pode falar: não, Maria não é intercessora, ela é medianeira. Também não é. Você vai olhar lá no livro de Timóteo 2,5, Maria também não é Maria, porque lá está falando que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Por isso ele falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então, Maria não pode interceder, Aparecida não pode interceder,
Ninguém pode interceder por nós. Só Jesus, o Espírito Santo. Como está escrito aqui em Romanos 8:26. Você pode orar na sua Bíblia. Vamos usar a Bíblia. Não vamos orar a religião. Olha para a Bíblia. Segue o que está escrito na Bíblia. E nós queremos já encerrar esse nosso momento aqui. Eu quero a última passagem aqui, o último item. Diz assim: quando o rei da Assíria afrontou Ezequias, querendo invadir a sua pátria, Judá, Ezequias pegou as cartas e entrou na casa do Senhor. Ezequias rezou ou orou, conforme 2 Reis 19, 14 a 19. Então a Bíblia diz que Jesus, você pode depois olhar lá, que Jesus pegou essas cartas da mão do rei da Síria, que estava afrontando, querendo destruir o reinado de Ezequias e a pátria dele. Ezequias entrou no templo com essas cartas e apresentou diante de Deus essas cartas. Está vendo? Apresentou. E lá a Bíblia fala que ele orou a Deus. Então você não vai ver ninguém rezando aqui na Bíblia. Você vai ver pessoas orando. Ezequias pegou essa carta desse rei e disse que levou lá no templo. Entrou no templo e orou pedindo a Deus, mostrando aquelas cartas para Deus, que aquela carta não estava afrontando Ezequias, mas estava afrontando diretamente a Deus. E depois você pode ver o que aconteceu com aquele rei. Ele, o exército dele, fracassou. Mas Ezequias foi vitorioso. Estamos encerrando então aqui essa parte. Queremos te agradecer pela sua presença, por ter nos ouvido até aqui. Espero que esse estudo vai te ajudar nas suas orações, no seu dia a dia, para você batalhar. Nós estamos vivendo em dias difíceis, não é? Nós precisamos da ajuda de Deus. O diabo está aí 24 horas para destruir a minha vida e a sua. Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Os meus sonhos, meus projetos, minha família, a unidade dos meus amigos. Ele veio para destruir esse projeto nosso. E até a nossa própria vida. Por isso nós temos que estar apegados com Deus 24 horas, na presença dele. E eu convido você para olhar depois desse estudo. Se você precisar do nosso material, nós estamos prontos a enviar para você esse material, tá bom? Nós podemos enviar para você ter um esclarecimento melhor, para você preencher a apostila. E que assim Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero fazer mais uma oração para você, para que Deus possa te abençoar poderosamente. Você possa ser feliz na sua vida, na sua caminhada do dia a dia, nessa trajetória sua aqui neste mundo. Vamos orar comigo? Querido soberano Pai, em cuja presença nós nos encontramos neste momento, quero apresentar essa pessoa que nesse momento está vendo esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando esta vida, repreendendo toda seta maligna, toda obra do inferno que esteja atazanando esta vida, toda obra satânica de macumbaria, que o Senhor esteja queimando com o fogo do teu Santo Espírito. Abençoa esta vida, a família dele, os seus projetos, o seu salário, o seu emprego, em nome de Jesus. Vem libertar esta vida de todo mal. Perdoa-lhe os seus pecados, lava os pecados dele com o sangue do Senhor Jesus, purifica esta vida de toda injustiça. Assuma o controle desta vida, Pai, e que a tua palavra possa falar melhor nesse coração, nesta vida. Sim, Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso que nós passamos aqui, aprendendo do Senhor na tua palavra. Nós te oramos desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina hoje eternamente. Amém e amém. Obrigado, que Deus lhe abençoe.